Como que nós poderíamos definir hoje que seria o futuro dessa construção sustentável aqui em Manaus? Seriam os telhados verdes? Seria um cuidado maior com essas edificações, de forma que ela obedeça critérios melhores de orientação? Vamos lá. Como você bem colocou, primeiramente o arquiteto ele tem que ser inteligente o suficiente para ele saber orientar de forma correta a edificação dele. Então, quando ele implanta a edificação de forma correta, a carga térmica ela já vai começar a ser menor. Aí vamos lá. Manaus ela é uma cidade muito quente, então o interessante para a gente, para diminuir a carga térmica da edificação, é começar a trabalhar inicialmente com um material que ele tem uma baixa inércia térmica. Esse é o termo mais correto. O que é um material que tem uma baixa inércia térmica? É um material que ele ganha calor rápido, mas em contrapartida ele também perde calor muito rápido. Então, para a nossa cidade, para Manaus, é interessante que as nossas paredes elas não sejam tão robustas. Para a cidade de Manaus, é interessante que a parede ela seja mais esbelta, porque ela vai ganhar calor rápido, mas quando o sol for embora, ela vai se resfriar muito rápido. Então, nessa hora, Fred, o que acontece? O material, a edificação em si, quando ela ganha calor, se ela não se resfriar muito rápido, quando o sol vai embora, que chegou a noite, o calor ele não vai para fora, o calor ele é lançado para dentro. Então, nessa hora, o teu consumo de energia ele vai ser muito maior. A partir do momento que a gente tem a especificação de um material que ele tem uma baixa inércia térmica, que ele ganha rápido, mas ele também ele se resfria muito rápido, a tua casa ela não vai ser tão quente. O que vai acontecer? Quando tu chegar do trabalho à noite, a tua casa ela está mais fresca. Tu não vai ter que ligar o teu ar-condicionado 6, 7 horas da noite, tu vai ligar o teu ar-condicionado 10 horas. A sabedoria do ribeirinho, né? Exatamente. As casas de madeira que tem uma absorção baixíssima de temperatura, isso. O baixo índice, né, de inércia térmica, e de repente ela não esfria tão rápido, mas também não esquenta, né? Ela não esquenta tão rápido, então você não vai precisar ligar... quase um isolante térmico. Exatamente. Então você não vai precisar ligar o teu ar-condicionado cedo, tu vai ligar o teu ar-condicionado mais tarde, e ele vai ter um rendimento muito bom, a ponto de quando chegar 2 horas da manhã, ou 2:30 da manhã, ou talvez 3 horas, você vai acordar com frio. Nessa hora, o que você vai acontecer? Você vai diminuir a potência do teu ar-condicionado ou tu vai desligar teu ar-condicionado. É difícil viver em Manaus sem ar-condicionado? Mas tem como a gente diminuir a conta de energia. Através de quê? Através do material que eu vou especificar. Quanto menor for a minha inércia térmica, melhor vai ser a minha condição de menos calor dentro da minha casa. E aí a gente tem outras coisas que a gente vai verificar. O tipo de telhado que a gente vai usar, a cor da casa que eu vou aplicar, o tipo de janela que a gente vai especificar. Você pode abusar da janela. Na nossa região é interessante que a gente abra essa janela, para que o vento ele entre por um lado, mas para que a casa seja ventilada, ele tem que sair por algum lugar. Então é nessa hora que a gente diz que a edificação ela tem que ter uma ventilação cruzada. Em relação às janelas, o que é importante? É importante porque me ajuda na minha iluminação, mas essa iluminação ela só vai ser sadia se ela entrar de forma por reflexo e não de forma direta, porque se ela incide direto, ela ilumina o ambiente, mas ela traz junto a carga térmica, então vai esquentar. É por esse motivo que, por mais que você tenha cortina, a tua casa ela também vai ser quente, porque a cortina ela vai funcionar como um controlador da luz, mas ela não vai funcionar como um controlador da térmica. Por quê? Porque quando a luz entra junto com a luz visível que faz a gente enxergar, que a gente enxerga o reflexo, a gente não enxerga a luz, vai entrar os raios ultravioletas que podem te causar problemas de saúde, mas que vão te ajudar também a combater bactérias, fungos e bactérias, e a gente vai ter o infravermelho. O infravermelho é o que faz esquentar, é o que faz desbotar, o que faz apodrecer, o que faz estragar. Então é interessante que a luz ela entre por reflexo para iluminar, mas que a carga térmica ela também fique lá fora. Se eu não tenho a possibilidade de fazer esse controle de forma indireta da luz, eu faço o controle através das proteções, que é o que a gente chama de brise soleil. E tem uma infinidade de materiais que a gente pode utilizar para criar, tanto do ponto de vista já industrializado, como do ponto de vista artesanal que ele pode ser projetado. Então a gente tem a diminuição da carga térmica pelo material que eu uso, eu tenho a diminuição da carga térmica através da ventilação cruzada que a gente vai ocasionar, a gente vai ter a diminuição da carga térmica através das cores que eu vou aplicar na minha edificação e externamente, quanto mais claro revestimento que você pode aplicar, quanto mais claro o revestimento, quanto mais claro a cor da sua edificação, menor vai ser a carga térmica, porque a própria edificação ela vai refletir essa luz, ela vai refletir essa carga, ela vai devolver para o meio ambiente. Porque o que acontece?
O material ele tem um coeficiente térmico que ele pode ser, que ele vai suportar. O que é isso? Você já deve ter se perguntado por que de manhã é mais fresco e à tarde é mais quente. Isso todo mundo se pergunta. O Sol ele é um só. O Sol ele é o mesmo, a mesma quantidade de luz, a mesma quantidade de infravermelho, que é o calor que ele traz para a Terra, para o nosso planeta, ele é igual tanto pela parte da manhã como pelo período da tarde. É por isso que à tarde, o período ali entre 2h30 e 3 horas da tarde é o período mais quente, 3h30 é muito quente. Por quê? Porque todo e qualquer material ele já absorveu tudo que ele tinha para absorver, Fred. E depois o que ele vai fazer? Ele não tem mais como absorver, ele vai devolver para o meio ambiente. A gente sente esse calor vindo de baixo para cima. É por isso que à tarde ela é bem mais quente. As pessoas aqui em Manaus, hoje em dia, elas costumam dizer que Manaus não tem vento. Eu discordo profundamente. Manaus é uma cidade que ela tem vento. Só que hoje Manaus é uma cidade que ela tem pouca árvore. Todo mundo já deve ter ouvido dos seus pais ou dos seus avós que na minha época, lá atrás, Manaus não era uma cidade quente. Claro que não era. Manaus se resumia ao centro da cidade. O centro da cidade ele é muito arborizado. A gente precisa de árvore para fazer o vento se movimentar. Porque o vento ele vai vir de uma área que tem uma grande massa de ar e ele vai se deslocar para um lugar que não tem ar. E para isso acontecer, Fred, a gente precisa ter diferença de temperatura. E para a gente ter diferença de temperatura, a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter áreas sombreadas. A partir do momento que eu tenho áreas sombreadas, a temperatura ela vai ser menor, então o vento ele vai conseguir circular. Então hoje na nossa cidade falta o quê? Falta árvore. Está faltando árvore na cidade. Então o turista, quando ele vem para Manaus, ele se decepciona, porque ele acha que ele vai encontrar uma cidade muito arborizada e a gente não tem. Se você for em São Paulo é uma cidade que tem muita árvore, a prefeitura de Manaus... Perdão, a Prefeitura de São Paulo, ela tem as árvores todas catalogadas. Eles sabem qual é cada árvore de cada região, eles sabem o tamanho da árvore, o porte da árvore, a idade da árvore, e quando que ele tem que fazer a manutenção da árvore, tirar aquela árvore, para não ter problema. A nossa cidade, possa ser que eu esteja enganado, mas eu acho que ela não tem essa listagem, esse controle da árvore. Eu não sei se isso é uma questão mais regional, da relação que o amazonense ele tem, por achar que a gente tem muita floresta, que a árvore talvez não seja tão importante, ele prefere ir lá e ceifar a árvore do que fazer a preservação da árvore. Nós temos uma gestão ainda muito iniciante, né, desse processo. Com relação a isso, eu já vejo assim que tanto a Secretaria do Meio Ambiente como o IPAAN eles já têm uma preocupação muito grande, mas o que ainda falta realmente é um pouco mais da consciência do cidadão amazonense em procurar implementar mais árvores ou preservar mais árvores e dar manutenção da sua árvore. E às vezes o cidadão ele acha que a obrigação da manutenção e do cuidado é do poder público, quanto no final das contas não é, né, Fred? Na próxima semana você continua assistindo essa entrevista sensacional com Daniel Alfaia. Não perca! No próximo bloco, The Buddy House, de Sergei Makhno.